Olá, meus cumprimentos a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez para trocar ideias, com vocês. E hoje eu vou apresentar uma das orações que eu considero mais doces e mais profundas, e até ela é encantadora, não só pelo seu conteúdo, como porque ela toca fundo os nossos corações, ela abrange uma gama enorme de situações, e ela é curtinha, curtinha. E ela fala de uma coisa de situações da vida que acontecem conosco diariamente. O título dela é Oração da Serenidade. Então ela diz o seguinte: Senhor, me dê serenidade, ou seja, tranquilidade, né? Que eu não me aflija, que eu não me exalte. Isso é serenidade. Para aceitar o que não posso mudar. Porque tem coisas na vida que, por mais que a gente queira, por mais que a gente se debata, só faz aumentar a nossa problemática, porque a gente não consegue mudar, né? E a gente sabe que nós só passamos por situações importantes para o nosso crescimento pessoal. Então eu vou dar um exemplo da minha vida. Nós tivemos um irmão que teve paralisia cerebral. Esse irmão nunca andou, nunca falou, vivia numa cadeira de rodas, e nós tivemos que aprender a conviver com aquela situação. Não dava para mudar aquela situação, principalmente considerando a época, né? Porque isso já faz mais de 50 anos, quando os recursos eram muito escassos. Então, tudo que nos restava fazer era procurar aliviar o máximo possível a situação dele. Agora, o interessante é o quanto que aquela situação uniu a família, porque a gente viveu em função daquele irmão muito querido. E talvez por causa disso, porque ele foi rodeado de muito carinho, ele não foi uma pessoa revoltada, né? Ele dava boas gargalhadas. E os médicos, diante do diagnóstico, achavam que ele não entendia nada. E, no entanto, ele era capaz de conversar, né, entre aspas, porque ele não falava, mas ele se comunicava pelo olhar, né? Muitas vezes até através de grunhidos. Quando ele não gostava de alguma coisa, ele se jogava para trás e fazia um som muito característico de se ele estava feliz ou se ele estava alegre, né? Então era muito interessante. E aquilo tudo, tanto ele recebia a nossa atenção, quanto nós também nos divertíamos muito com toda aquela situação. Então veja o que é a gente enfrentar uma situação difícil com bom ânimo, com bom humor, com entendimento de que Deus não dá o frio além do que a gente possa suportar. Então, a oração começa exatamente assim: Senhor, me dê serenidade para aceitar o que não posso mudar. Não podíamos mudar aquela situação. Porém, nós podemos pedir coragem. Então vai adiante a oração: coragem para mudar as coisas que posso. Naquele caso, a gente podia mudar algumas coisas, mas para isso a gente tinha que ter coragem. O que a gente podia mudar? Dar mais conforto para ele. Ele frequentava algumas instituições dentro das nossas possibilidades, porque a gente não tinha uma vida financeiramente falando fácil, né? Então a gente tinha que ter coragem, paciência, resignação para enfrentar as situações que a própria circunstância exigia. Então, em momento algum, nós nos desesperamos, e o fato da gente enfrentar com coragem, com resignação, com bom ânimo, com otimismo, aquilo também dava a ele todos esses sentimentos. Porque se para nós era difícil, né, de vê-lo naquela situação, porque com o passar do tempo ele foi adquirindo uma deformidade muito grande,
né? E eu estou contando isso aqui para vocês porque todos nós passamos por situações difíceis. Não é para causar, né, que vocês tenham pena, não é isso. Tá? É que realmente, às vezes a gente tem uma unha encravada e acha que aquilo é o fim do mundo. E tem situações tão mais difíceis do que as nossas, né? Então, no caso do meu irmão, se era difícil para a gente vê-lo naquela situação, às vezes sem conseguir respirar direito, e para ele? E para ele que estava sentindo na pele, né? Então, se ele ainda percebesse o nosso desespero, aquilo o afligiria ainda mais. Então a gente deve levar em conta isso, o quanto que a nossa tranquilidade, o nosso bom ânimo, o nosso equilíbrio é contagiante. E o contrário também, quando a gente se desespera, se exacerba, a gente também contagia o outro negativamente. E por fim, a oração diz: me dê, Senhor, sabedoria para distinguir umas das outras. Distinguir o quê? Distinguir o que eu não posso mudar e o que eu posso mudar. Então, essa oração me remete a um estado de sabedoria muito grande, porque eu preciso saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. O que eu posso mudar, eu vou arregaçar as mangas e me colocar em movimento para mudar aquilo que eu posso mudar. Porque a vida me convida à ação. Mas, se eu tenho algumas coisas que eu não posso mudar, porque não está ao meu alcance mudar, eu vou ter o quê? Serenidade, né? Para enfrentar, não é abandonar o barco, mas para eu enfrentar aquela situação com coragem e com força, sabendo que não há mal na vida que sempre dure, nem bem que nunca acabe, né? Então é isso. Eu gostaria de... Eu vou ler novamente a oração inteirinha só para, né, finalizar essa fala. Então a oração diz assim: Senhor, me dê serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso mudar e sabedoria para distinguir umas das outras. Se gostaram, dê um joinha e compartilhem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.